Bom dia, galerinha. Espero estar encontrando vocês todos com saúde, todos bem. Esperamos voltar logo. Essa aula é dedicada aos alunos do segundo ano C da Escola Presbiteriana João Calvino, tá? Eu vou estar aqui respondendo as perguntas que vocês me encaminharam no Classroom, tá? Primeira pergunta é da Alice Anjos. Pergunta: o que causa pedra no rim? Pedra nos rins são causadas por acúmulo de cristais de sais minerais, né? O mais comum é o sódio, tá? Que é o que a gente encontra na nossa alimentação abundantemente. Então esses cristais vão se unir e formar pedras maiores, tá? É como se você pegasse grãos de barro, fosse molhando e fosse amassando. Ele vai ficar cada vez maior. Isso acontece dentro dos nossos rins quando a gente não ingere água na medida certa, tá? Isso ocasiona doenças, que a gente chama de cálculos renais. Aí ela pergunta, continua: e o que a pessoa pode fazer para parar uma crise renal? Infelizmente, a única coisa que pode acontecer é você tomar remédio para dor, se isso ocasionar dor, tá? E aguardar que essa pedra seja eliminada de forma natural ou através de cirurgia. Não tem muito o que fazer não, tá? É uma coisa muito complicada que não tem muito o que fazer não. Próxima pergunta do João Pedro de Alencar. Existe algum tipo de consequência grave ou doença para uma pessoa que consome muita água todos os dias? O consumo em excesso de água vai fazer com que você urine bastante, retirando grande quantidade de sais minerais de dentro de você. Isso é prejudicial também. Nem tanta água, nem pouca água, né? A ciência diz que a gente deve ingerir algo em torno de 2 a 3 litros de água diariamente. Acima disso também vai trazer problema para a sua saúde, porque vai tirar os sais minerais que você precisa. Isso vai dificultar a regulação das funções do teu organismo, já que os sais minerais são reguladores, né? Vão atuar regulando algumas ações do nosso corpo. Próxima pergunta do Tiago Oliveira Bernardino. Diz assim: se beber muita água vai urinar com maior repetição? Sim, quanto mais beber água, mais urina vai formar. Vai perder sais? Também, é o que a gente acabou de falar. Isso também é prejudicial, tá? Então é bom beber muita água? Não. Você deve beber água em torno de 2 a 3 litros diariamente, tá? Muita água também faz mal. Próxima pergunta da Ana Paula Pedraça. O que devemos fazer para não termos pedra nos rins? Tomar água, tá? Evitar alimentos com sódio, certo? Porque a gente ingere sódio diariamente numa quantidade muito grande, porque ele vai estar em praticamente tudo. Se você bebeu refrigerante, está lá uma quantidade grande de sódio. Na sua comida, sua mãe, seu pai, enfim, quem fez sua comida colocou sal, que também é um sal mineral que vai aumentar a quantidade desse mineral em você. E todos esses minerais devem ser expelidos de você, o excesso deles, tá? Então, quanto mais água você bebe, mais eliminação você vai ter de sais. Então você tem que ter um equilíbrio ali. Não tomar muita água, porque aí você vai desequilibrar a quantidade de sais, e também não tomar pouca água, que você vai aumentar em excesso a quantidade de sais. Então beba aí algo em torno de 2 a 3 litros de água diariamente, tá? Aí ela continua: se já tivermos, como podemos eliminar? Cirurgicamente, tá? Há a possibilidade de eliminar de forma natural através da urina, mas é muito pouco provável que isso aconteça. Próxima pergunta da Beatriz Rodrigues. Qual a região do rim ocorre a filtração do sangue? No néfron, tá? Mais precisamente no glomérulo. Próxima pergunta, Rafael dos Santos. Qual é o objetivo da urina para a nossa saúde? Eliminar as excretas que não devem permanecer no nosso organismo. A urina nada mais é do que excretas que devem ser eliminadas. Por isso você joga fora, porque não precisa delas, tá? Continuando. Pergunta da Maria Eduarda Vasconcelos. A incontinência urinária é causada por problemas nos rins? Incontinência urinária é aquela situação em que você vai várias vezes ao banheiro. Então você está produzindo muita urina. Ou a sua bexiga é pequena. Você está tendo um problema de armazenamento. Então tem duas possibilidades aí. Tá? Aí você teria que ter uma orientação médica para saber o que é que está acontecendo. Você está produzindo muita urina?
aí você precisa ir muitas vezes ao banheiro, ou a bexiga, que é o armazém, né, que vai armazenar essa urina, ela aconteceu algum problema de formação com ela, que ela é menor do que deveria. Então você vai urinar mais, não porque está produzindo muita urina, mas porque o armazenamento está sendo insuficiente. Então você precisa eliminar várias vezes. É como se você tivesse um carro e você quisesse fazer uma mudança. Se você tivesse um caminhão, você poderia levar tudo de uma vez. Se você tiver uma caminhonete, uma Saveiro, você teria que dar várias viagens. Então é mais ou menos isso que acontece no nosso organismo. Quando a bexiga tem má formação, é menor do que o comum. Tá? Você precisa urinar mais porque rapidamente ela chega no seu limite, tá bom? Continuando, pergunta do Gustavo de Araújo. Por que alguns animais, mamíferos aquáticos, não vão excretar ureia? Bom, Gustavo de Araújo, no vídeo anterior eu acabei falando, inclusive eu estava esperando eu gravar o próximo vídeo para fazer a correção, tá? Os mamíferos aquáticos, todos eles vão excretar ureia, por quê? E não amônia, como eu falei no último vídeo. Por quê? Porque os mamíferos, eles são todos iguais, seu metabolismo é igual, tá? Eu acabei me equivocando, nunca tinha tido essa experiência de falar para um celular, tá? Então isso acaba trazendo alguma dificuldade, que a gente fica pensando e tendo que olhar para a câmera e não tem ninguém para ouvir a gente, tá? Então eu acabei errando nessa situação, tá? Os mamíferos aquáticos excretam ureia também, e não amônio, como eu falei na última aula, tá bom? Próxima pergunta da Aline Cristina. Aline Cristina. Por que urinamos mais nos dias frios e menos nos dias quentes? Porque nos dias quentes você está eliminando o líquido também através da pele, né? Da excreção do suor. Nos dias frios você não vai suar, então toda a eliminação será através da urina. Então você vai urinar mais por conta disso. Próxima pergunta da Letícia Emanuele. Quando uma pessoa nasce sem um rim ou perde ele durante a vida, o que isso irá afetar no funcionamento do sistema? Nada, tá? O rim que ficou vai fazer o papel dos dois, tá? Agora, se ele perdesse, que sobrou, aí vai ter dificuldade. Próxima pergunta do Atos. A pessoa consegue sobreviver sem os dois rins? Não, tá? Não, infelizmente não dá para sobreviver aí, tá? Isabelle Gifone. O que são excretas? Excretas são substâncias produzidas pelas células que deverão ser eliminadas através da urina ou do sistema respiratório ou até mesmo das fezes, tá? Então, excretas são substâncias que temos que jogar fora do nosso organismo, que a gente não precisa, tá? Que vai fazer mal para a gente, então a gente joga fora. Raíssa Lohane pergunta, o que causa os cálculos renais? O acúmulo de sais e minerais no nosso organismo, tá? Então eles vão se juntando e formando pedras maiores. O que acontece quando temos infecção urinária? Ela continua a perguntar. Acontece o aumento no número de bactérias presentes na nossa flora bacteriana normal, né? Nós temos bactérias no nosso organismo. Então, quando elas aumentam em número fora do padrão, elas acabam dando algum tipo de infecção. Infecção urinária é uma delas, tá? Então acontece pelo aumento no número de células, de bactérias no nosso organismo. Às vezes por um processo de baixa imunidade. Um estresse, uma raiva que você passou, essa imunidade baixa, as bactérias aumentam e isso ocasiona esse tipo de problema. Felipe Neves pergunta, tem outros órgãos envolvidos no processo de formação da urina? Não, só rins, uréteres, bexiga e uretra, tá? São só esses. Vivian Nobre pergunta, um dia vi uma pessoa falando que se bebermos muita água é prejudicial, pois beberíamos muitos sais além da conta. Isso é verídico? Não beberíamos muitos sais, a gente eliminaria muitos sais, porque a gente produziria muita urina e a gente eliminaria muitos sais, e a gente precisa desses sais também, tá? Esses sais não devem ser nem poucos, nem muitos, tá? Então, a quantidade de água que a gente deve beber é algo em torno de 2 a 3 litros diariamente. Para quê? Para que a gente possa manter o nosso corpo saudável.
nem elimine muitos sais, nem deixe muitos sais do nosso organismo, tá? Continuando, Mariana Alves pergunta: a urina é formada nos rins, mais precisamente nos néfrons. O processo inicia-se com a filtração do sangue em qual região? No néfron, mais precisamente no glomérulo, tá? Que é a primeira estrutura ali, que eu pedi para vocês desenharem o néfron, é aquela primeira estrutura que está dentro da cápsula de Bowman, tá? Que vai receber o sangue e filtrar. Pergunta da Jaiane Vitória: os sistemas urinários são diferentes? Aqui eu entendo que ela está comparando com os animais, né? Por exemplo, os animais, um mamífero qualquer, um macaco, uma vaca, esses são iguais. Agora, se eu comparar, por exemplo, o meu sistema urinário com o sistema excretor, o meu sistema excretor com o sistema excretor de um inseto, aí será diferente, tá? O meu sistema excretor com o sistema de um peixe será diferente, tá? Mas se eu comparar com os outros mamíferos, será igual, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Se a sua pergunta não está aqui, possivelmente você enviou fora do prazo, tá? Mas está registrado e aí eu vou considerar sem problema nenhum, tá bom? Espero que vocês fiquem bem e que possamos voltar logo, tá? Um grande abraço e até mais.